Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Hoje vamos falar do filme Batalhão 6888. Então, a história começa lá na Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em caos, né? Os soldados lutavam longe de casa. Isso deixava todo mundo com saudade da família. O problema era as cartas, que eram uma única conexão entre suas famílias. Estavam completamente perdidas. Imagina, só 17 milhões de cartas acumuladas, jogadas em um depósito. Um caos total. Aí surge o 6888 Batalhão do Diretório Postal Central. E sabe que era incrível sobre elas? Era um grupo formado por mulheres negras, que eram muito raro naquela época. Estavam prontas para enfrentar tudo, apesar de serem tratadas de forma injusta por causa da cor delas. Liderada por Major Chartes, que era uma mulher muito forte e determinada. Elas foram enviadas para a Europa com a missão de resolver esse problema. Quando chegaram, não foi nada fácil. Os hangres, onde as cartas estavam, eram enormes, gelados, infectados de ratos. As cartas estavam todas espalhadas, sem nenhuma organização. E não era só isso. Eles também tinham que lidar com o preconceito de outras tropas, até os próprios superiores. Mas as mulheres não deixaram isso desanimar. Elas sabiam que tinham um trabalho importante pela frente. Detalhe, ninguém acreditava que elas conseguiram. Diziam que ia organizar aquela montanha de cartas e levaria pelo menos 6 meses. Mas sabe o que Major Chart fez? Arregaçou a manga, organizou tudo e montou um esquema incrível de trabalho. Elas dividiram um turno, começaram a organizar as cartas como se fosse uma super máquina eficiente. Beleza, agora as mulheres do 688 Batalhão começaram a trabalhar. A primeira coisa que elas fizeram foi encarar aquele mar de cartas amontoadas. Não dava nem para perceber. Não dava nem para saber o que era. Algumas estavam rasgadas, outras sem endereço ou sem partes do nome. Um quebra-cabeça gigante. O relógio estava correndo. Major Chart sabia que precisava de um plano brilhante. Ela decidiu organizar mulheres em torno de 24 horas, dividindo o batalhão em 3 equipes. Cada equipe tinha que trabalhar duro, com precisão. Elas começaram a separar as cartas por destinos. Umas iam trabalhar duro, com mais precisão. Umas iam para a França, outras iam para a Inglaterra e tinham até cartas que precisavam voltar para os Estados Unidos. Era o tipo de uma corrida contra o tempo, mas sem perder o foco. Agora imagine só, eles tinham que trabalhar num lugar super frio,
onde até os aquecedores falhavam. Às vezes eles tinham que usar casacos pesados para não congelar. Ah, lembra dos ratos? Esses bichos que estavam em todo canto. As mulheres lidavam com isso como verdadeiras guerreiras. Nada podia parar. O clima também não ajudava. Neve, chuva, ainda aquele preconceito que elas enfrentavam diariamente. Alguns soldados olhavam tortos para ela, como se dissesse: o que vocês estão fazendo aqui? Mas sabe o que elas faziam? Ignoravam. Elas sabiam que estavam lá para algo muito maior: conectar as pessoas e desenvolver esperança e fazer a diferença. E a cara que eles estavam dando no show. Elas estavam dando show. As cartas começaram a ser separadas, organizadas, interessadas. O trabalho era tão eficiente que em poucos dias dava para ver progresso. Um monte de carta que antes parecia perdida para sempre estava sendo entregue aos seus donos. Com o trabalho já começado a render, as mulheres do 688 do batalhão estavam mostrando que eram feitas. Mas ainda tinha muita carta para organizar, e cada dia parecia trazer um desafio diferente. Apesar disso, elas não desanimavam e tinham a maior determinação de dar conta do recado. O sistema que a Major Chart bolou era genial. Elas criavam um tipo de linha de montagem onde cada pessoa tinha uma função específica. Alguns verificavam os nomes, endereços, e outras agrupavam as cartas por localidade, e outras preparavam pacotes para serem enviados. Funcionava como um relógio. Aos poucos, a eficiência delas começaram a chamar a atenção dos soldados, que antes duvidavam e estavam ficando impressionados. Até alguns oficiais começaram a elogiar o trabalho delas, algo raro naquela época, especialmente vindo de homens brancos. Mas, claro, não era todo mundo que queria reconhecer os esforços dela. Ainda rolava muito preconceito e elas tinham que aguentar olhares, julgamentos e comentários desnecessários. Mesmo assim, elas encontraram maneira de se fortalecer. Depois do expediente, elas se reuniam para cantar, dançar, conversar. Isso ajudava a aliviar o estresse e criar laços ainda mais fortes entre elas. Era um tipo de uma grande família, onde cada uma apoiava a outra. Enquanto isso, o estoque de cartas no depósito estava diminuindo a olhos vistos. Elas estavam resolvendo em semanas algo que deveria levar meses. Era como se cada carta que elas organizassem fosse um pedacinho de esperança enviado para alguém que precisava. Um soldado que queria notícias da esposa, uma mãe esperando notícias do filho no campo de batalha. Cada correspondência tinha um valor imenso. E sabe o mais impressionante? Elas faziam tudo isso sem reclamar, mesmo enfrentando condições difíceis. A neve continuava caindo lá fora. Os hangars ainda eram gelados, sombrios, mas a missão delas era maior do que qualquer dificuldade.
Então, a história começa lá na Segunda Guerra Mundial. O mundo estava um caos, né? Os soldados lutavam longe de casa. Isso deixava todo mundo com saudade da família. O problema era as cartas, que eram uma única conexão entre suas famílias. Estavam completamente perdidas. Imagina, só 17 milhões de cartas acumuladas, jogadas em um depósito. Um caos total. Aí surge o 6888 Batalhão do Diretório Postal Central. E sabe que era incrível sobre elas? Era um grupo formado por mulheres negras, que eram muito raro naquela época, estavam prontas para enfrentar tudo, apesar de serem tratadas de forma injusta por causa da cor delas. Liderada por Major Chartes, que era uma mulher muito forte e determinada. Elas foram enviadas para a Europa com a missão de resolver esse problema. Quando chegaram, não foi nada fácil. Os hangres, onde as cartas estavam, eram enormes, gelados, infectados de ratos. As cartas estavam todas espalhadas, sem nenhuma organização. E não era só isso. Eles também tinham que lidar com o preconceito de outras tropas, até os próprios superiores. Mas as mulheres não deixaram isso desanimar. Elas sabiam que tinham um trabalho importante pela frente. Detalhe, ninguém acreditava que elas conseguiram. Diziam que ia organizar aquela montanha de cartas e levaria pelo menos 6 meses. Mas sabe o que Major Chart fez? Arregaçou a manga, organizou tudo e montou um esquema incrível de trabalho. Elas dividiram um turno, começaram a organizar as cartas como se fosse uma super máquina eficiente. Beleza, agora as mulheres do 688 Batalhão começaram a trabalhar. A primeira coisa que elas fizeram foi encarar aquele mar de cartas amontoadas. Não dava nem para perceber. Não dava nem para saber o que era. Algumas estavam rasgadas, outras sem endereço ou sem partes do nome. Um quebra-cabeça gigante. O relógio estava correndo. Major Chart sabia que precisava de um plano brilhante. Ela decidiu organizar mulheres em torno de 24 horas, dividindo o batalhão em 3 equipes. Cada equipe tinha que trabalhar duro, com precisão. Elas começaram a separar as cartas por destinos. Umas iam trabalhar duro, com mais precisão. Umas iam para a França, outras iam para a Inglaterra e tinham até cartas que precisavam voltar para os Estados Unidos. Era o tipo de uma corrida contra o tempo, mas sem perder o foco. Agora imagine só, eles tinham que trabalhar num lugar super frio, onde até os aquecedores falhavam. Às vezes eles tinham que usar casacos pesados para não congelar. Lembra dos ratos? Esses bichos que estavam em todo canto. As mulheres lidavam com isso como verdadeiras guerreiras.
Nada podia parar. O clima também não ajudava. Neve, chuva, ainda aquele preconceito que elas enfrentavam diariamente. Alguns soldados olhavam tortos para ela como se dissesse: o que vocês estão fazendo aqui? Mas sabe o que elas faziam? Ignoravam. Elas sabiam que estavam lá para algo muito maior: conectar as pessoas e desenvolver esperança e fazer a diferença. E a cara que eles estavam dando no show. E cara, elas estavam dando show. As cartas começaram a ser separadas, organizadas, interessadas. O trabalho era tão eficiente que em poucos dias dava para ver progresso. Um monte de carta que antes parecia perdida, para sempre estava sendo entregue aos seus donos. Com o trabalho já começado a render, as mulheres do 688 do batalhão estavam mostrando que eram feitas. Mas ainda tinha muita carta para organizar, e cada dia parecia trazer um desafio diferente. Apesar disso, elas não desanimavam e tinham a maior determinação de dar conta do recado. O sistema que a Major Chart bolou era genial. Elas criavam um tipo de linha de montagem onde cada pessoa tinha uma função específica. Alguns verificavam os nomes, endereços e outras agrupavam as cartas por localidade e outras preparavam pacotes para serem enviados. Funcionava como um relógio. Aos poucos, a eficiência delas começaram a chamar a atenção dos soldados, que antes duvidavam e estavam ficando impressionados. Até alguns oficiais começaram a elogiar o trabalho delas, algo raro naquela época, especialmente vindo de homens brancos. Mas, claro, não era todo mundo que queria reconhecer os esforços dela. Ainda rolava muito preconceito e elas tinham que aguentar olhares, julgamentos e comentários desnecessários. Mesmo assim, elas encontraram maneira de se fortalecer. Depois do expediente, elas se reuniam para cantar, dançar, conversar. Isso ajudava a aliviar o estresse e criar laços ainda mais fortes entre elas. Era um tipo de uma grande família, onde cada uma apoiava a outra. Enquanto isso, o estoque de cartas no depósito estava diminuindo a olhos vistos. Elas estavam resolvendo em semanas algo que deveria levar meses. Era como se cada carta que elas organizassem fosse um pedacinho de esperança enviado para alguém que precisava. Um soldado que queria notícias da esposa, uma mãe esperando notícias do filho no campo de batalha. Cada correspondência tinha um valor imenso. E sabe o mais impressionante? Elas faziam tudo isso sem reclamar, mesmo enfrentando condições difíceis. A neve continuava caindo lá fora. Os hangres ainda eram gelados, sombrios, mas a missão delas era maior do que qualquer dificuldade. Então, a história começa lá na Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em caos, né? Os soldados lutavam longe de casa. Isso deixava todo mundo com saudade da família. O problema era as cartas.
cartas, que eram uma única conexão entre suas famílias. Estavam completamente perdidas. Imagina, só 17 milhões de cartas acumuladas, jogadas em um depósito. Um caos total. Aí surge o 6888 Batalhão do Diretório Postal Central. E sabe que era incrível sobre elas? Era um grupo formado por mulheres negras, que eram muito raro naquela época, estavam prontas para enfrentar tudo, apesar de serem tratadas de forma injusta por causa da cor delas. Liderada por Major Chartes, que era uma mulher muito forte e determinada. Elas foram enviadas para a Europa com a missão de resolver esse problemão. Quando chegaram, não foi nada fácil. Os hangres, onde as cartas estavam, eram enormes, gelados, infectados de ratos. As cartas estavam todas espalhadas, sem nenhuma organização. E não era só isso. Eles também tinham que lidar com o preconceito de outras tropas, até os próprios superiores. Mas as mulheres não deixaram isso desanimar. Elas sabiam que tinham um trabalho importante pela frente. Detalhe, ninguém acreditava que elas conseguiram. Diziam que ia organizar aquela montanha de cartas e levaria pelo menos 6 meses. Mas sabe o que Major Chart fez? Arregaçou a manga, organizou tudo e montou um esquema incrível de trabalho. Elas dividiram um turno, começaram a organizar as cartas como se fosse uma super máquina eficiente. Beleza, agora as mulheres do 688 Batalhão começaram a trabalhar. A primeira coisa que elas fizeram foi encarar aquele mar de cartas amontonhadas. Não dava nem para perceber. Não dava nem para saber o que era. Algumas estavam rasgadas, outras sem endereço ou sem partes do nome. Um quebra-cabeça gigante. O relógio estava correndo. Major Chart sabia que precisava de um plano brilhante. Ela decidiu organizar mulheres em torno de 24 horas, dividindo o batalhão em 3 equipes. Cada equipe tinha que trabalhar duro, com precisão. Elas começaram a separar as cartas por destinos. Umas iam trabalhar duro, com mais precisão. Umas iam para a França, outras iam para a Inglaterra e tinham até cartas que precisavam voltar para os Estados Unidos. Era o tipo de uma corrida contra o tempo, mas sem perder o foco. Agora imagine só, eles tinham que trabalhar num lugar super frio, onde até os aquecedores falhavam. Às vezes eles tinham que usar casacos pesados para não congelar. Lembra dos ratos? Esses bichos que estavam em todo canto. As mulheres lidavam com isso como verdadeiras guerreiras. Nada podia parar. O clima também não ajudava. Neve, chuva, ainda aquele preconceito que elas enfrentavam diariamente. Alguns soldados
olhavam tortos para ela, como se dissesse: o que vocês estão fazendo aqui? Mas sabe o que elas faziam? Ignoravam. Elas sabiam que estavam lá para algo muito maior: conectar as pessoas e desenvolver esperança e fazer a diferença. E a cara que eles estavam dando no show. E cara, elas estavam dando show. As cartas começaram a ser separadas, organizadas, interessadas. O trabalho era tão eficiente que em poucos dias dava para ver progresso. Um monte de carta que antes parecia perdida, para sempre estava sendo entregue aos seus donos. Com o trabalho já começado a render, as mulheres do 688 do batalhão estavam mostrando que eram feitas. Mas ainda tinha muita carta para organizar, e cada dia parecia trazer um desafio diferente. Apesar disso, elas não desanimavam e tinham a maior determinação de dar conta do recado. O sistema que a Major Chart bolou era genial. Elas criavam um tipo de linha de montagem onde cada pessoa tinha uma função específica. Alguns verificavam os nomes, endereços, e outras agrupavam as cartas por localidade, e outras preparavam pacotes para serem enviados. Funcionava como um relógio. Aos poucos, a eficiência delas começaram a chamar a atenção dos soldados, que antes duvidavam e estavam ficando impressionados. Até alguns oficiais começaram a elogiar o trabalho delas, algo raro naquela época, especialmente vindo de homens brancos. Mas, claro, não era todo mundo que queria reconhecer os esforços dela. Ainda rolava muito preconceito e elas tinham que aguentar olhares, julgamentos e comentários desnecessários. Mesmo assim, elas encontraram maneira de se fortalecer. Depois do expediente, elas se reuniam para cantar, dançar, conversar. Isso ajudava a aliviar o estresse e criar laços ainda mais fortes entre elas. Era um tipo de uma grande família, onde cada uma apoiava a outra. Enquanto isso, o estoque de cartas no depósito estava diminuindo a olhos vistos. Elas estavam resolvendo em semanas algo que deveria levar meses. Era como se cada carta que elas organizassem fosse um pedacinho de esperança enviado para alguém que precisava. Um soldado que queria notícias da esposa, uma mãe esperando notícias do filho no campo de batalha. Cada correspondência tinha um valor imenso. E sabe o mais impressionante? Elas faziam tudo isso sem reclamar, mesmo enfrentando condições difíceis. A neve continuava caindo lá fora. Os hangres ainda eram gelados, sombrios, mas a missão delas era maior do que qualquer dificuldade. Então, a história começa lá na Segunda Guerra Mundial. O mundo estava um caos, né? Os soldados lutavam longe de casa. Isso deixava todo mundo com saudade da família. O problema era as cartas, que eram uma única conexão entre suas famílias. Estavam completamente perdidas,
estavam completamente perdidos. Imagina, só 17 milhões de cartas acumuladas, jogadas em um depósito. Um caos total. Aí surge o 6888 Batalhão do Diretório Postal Central. E sabe que era incrível sobre elas? Era um grupo formado por mulheres negras, que eram muito raros naquela época, estavam prontas para enfrentar tudo, apesar de serem tratadas de forma injusta por causa da cor delas. Liderada por Major Chartes, que era uma mulher muito forte e determinada. Elas foram enviadas para a Europa com a missão de resolver esse problema. Quando chegaram, não foi nada fácil. Os hangres, onde as cartas estavam, eram enormes, gelados, infectados de ratos. As cartas estavam todas espalhadas, sem nenhuma organização. E não era só isso. Eles também tinham que lidar com o preconceito de outras tropas, até os próprios superiores. Mas as mulheres não deixaram isso desanimar. Elas sabiam que tinham um trabalho importante pela frente. Detalhe, ninguém acreditava que elas conseguiram. Diziam que ia organizar aquela montanha de cartas e levaria pelo menos 6 meses. Mas sabe o que Major Chart fez? Arregaçou a manga, organizou tudo e montou um esquema incrível de trabalho. Elas dividiram um turno, começaram a organizar as cartas como se fosse uma super máquina eficiente. Beleza, agora as mulheres do 688 Batalhão começaram a trabalhar. A primeira coisa que elas fizeram foi encarar aquele mar de cartas amontoadas. Não dava nem para perceber. Não dava nem para saber o que era. Algumas estavam rasgadas, outras sem endereço ou sem partes do nome. Um quebra-cabeça gigante. O relógio estava correndo. Major Chart sabia que precisava de um plano brilhante. Ela decidiu organizar mulheres em torno de 24 horas, dividindo o batalhão em 3 equipes. Cada equipe tinha que trabalhar duro, com precisão. Elas começaram a separar as cartas por destinos. Umas iam trabalhar duro, com mais precisão. Umas iam para a França, outras iam para a Inglaterra e tinham até cartas que precisavam voltar para os Estados Unidos. Era o tipo de uma corrida contra o tempo, mas sem perder o foco. Agora imagine só, eles tinham que trabalhar num lugar super frio, onde até os aquecedores falhavam. Às vezes eles tinham que usar casacos pesados para não congelar. Lembra dos ratos? Esses bichos que estavam em todo canto. As mulheres lidavam com isso como verdadeiras guerreiras. Nada podia parar. O clima também não ajudava. Neve, chuva, ainda aquele preconceito que elas enfrentavam diariamente. Alguns soldados olhavam tortos para ela, como se dissesse: o que vocês estão fazendo aqui? Mas sabe o que elas faziam? Ignoravam. Elas sabiam que
que estavam lá para algo muito maior, conectar as pessoas e desenvolver esperança e fazer a diferença. E a cara que eles estavam dando no show. E cara, elas estavam dando show. As cartas começaram a ser separadas, organizadas, interessadas. O trabalho era tão eficiente que em poucos dias dava para ver progresso. Um monte de carta que antes parecia perdida, para sempre estava sendo entregue aos seus donos. Com o trabalho já começado a render, as mulheres do 688 do batalhão estavam mostrando que eram feitas. Mas ainda tinha muita carta para organizar, e cada dia parecia trazer um desafio diferente. Apesar disso, elas não desanimavam e tinham a maior determinação de dar conta do recado. O sistema que a Major Chart bolou era genial. Elas criavam um tipo de linha de montagem onde cada pessoa tinha uma função específica. Alguns verificavam os nomes, endereços e outras agrupavam as cartas por localidade e outras preparavam pacotes para serem enviados. Funcionava como um relógio. Aos poucos, a eficiência delas começaram a chamar a atenção dos soldados, que antes duvidavam e estavam ficando impressionados. Até alguns oficiais começaram a elogiar o trabalho delas, algo raro naquela época, especialmente vindo de homens brancos. Mas, claro, não era todo mundo que queria reconhecer os esforços dela. Ainda rolava muito preconceito e elas tinham que aguentar olhares, julgamentos e comentários desnecessários. Mesmo assim, elas encontraram maneira de se fortalecer. Depois do expediente, elas se reuniam para cantar, dançar, conversar. Isso ajudava a aliviar o estresse e criar laços ainda mais fortes entre elas. Era um tipo de uma grande família, onde cada uma apoiava a outra. Enquanto isso, o estoque de cartas no depósito estava diminuindo a olhos vistos. Elas estavam resolvendo em semanas algo que deveria levar meses. Era como se cada carta que elas organizassem fosse um pedacinho de esperança enviado para alguém que precisava. Um soldado que queria notícias da esposa, uma mãe esperando notícias do filho no campo de batalha. Cada correspondência tinha um valor imenso. E sabe o mais impressionante? Elas faziam tudo isso sem reclamar, mesmo enfrentando condições difíceis. A neve continuava caindo lá fora. Os hangres ainda eram gelados, sombrios, mas a missão delas era maior do que qualquer dificuldade. Então, a história começa lá na Segunda Guerra Mundial. O mundo estava um caos, né? Os soldados lutavam longe de casa. Isso deixava todo mundo com saudade da família. O problema era as cartas, que eram uma única conexão entre suas famílias. Estavam completamente perdidas. Imagina, só 17 milhões de cartas acumuladas, jogadas em um depósito. Um caos total. Aí surge o 6888 Batalhão
do Diretório Postal Central. E sabe que era incrível sobre elas? Era um grupo formado por mulheres negras, que eram muito raro naquela época, estavam prontas para enfrentar tudo, apesar de serem tratadas de forma injusta por causa da cor delas. Liderada por Major Chartes, que era uma mulher muito forte e determinada. Elas foram enviadas para a Europa com a missão de resolver esse problema. Quando chegaram, não foi nada fácil. Os hangres, onde as cartas estavam, eram enormes, gelados, infectados de ratos. As cartas estavam todas espalhadas, sem nenhuma organização. E não era só isso. Eles também tinham que lidar com o preconceito de outras tropas, até os próprios superiores. Mas as mulheres não deixaram isso desanimar. Elas sabiam que tinham um trabalho importante pela frente. Detalhe, ninguém acreditava que elas conseguiram. Diziam que organizar aquela montanha de cartas e levaria pelo menos 6 meses. Mas sabe o que Major Chart fez? Arregaçou a manga, organizou tudo e montou um esquema incrível de trabalho. Elas dividiram um turno, começaram a organizar as cartas como se fosse uma super máquina eficiente. Beleza, agora as mulheres do 688 Batalhão começaram a trabalhar. A primeira coisa que elas fizeram foi encarar aquele mar de cartas amontoadas. Não dava nem para perceber. Não dava nem para saber o que era. Algumas estavam rasgadas, outras sem endereço ou sem partes do nome. Um quebra-cabeça gigante. O relógio estava correndo. Major Chart sabia que precisava de um plano brilhante. Ela decidiu organizar mulheres em torno de 24 horas, dividindo o batalhão em 3 equipes. Cada equipe tinha que trabalhar duro, com precisão. Elas começaram a separar as cartas por destinos. Umas iam trabalhar duro, com mais precisão. Umas iam para a França, outras iam para a Inglaterra e tinham até cartas que precisavam voltar para os Estados Unidos. Era o tipo de uma corrida contra o tempo, mas sem perder o foco. Agora imagine só, eles tinham que trabalhar num lugar super frio, onde até os aquecedores falhavam. Às vezes eles tinham que usar casacos pesados para não congelar. Lembra dos ratos? Esses bichos que estavam em todo canto. As mulheres lidavam com isso como verdadeiras guerreiras. Nada podia parar. O clima também não ajudava. Neve, chuva, ainda aquele preconceito que elas enfrentavam diariamente. Alguns soldados olhavam tortos para ela, como se dissesse: o que vocês estão fazendo aqui? Mas sabe o que elas faziam? Ignoravam. Elas sabiam que estavam lá para algo muito maior: conectar as pessoas e desenvolver esperança e fazer a diferença. E a cara que eles estavam dando um show. E
cara, elas estavam dando show. As cartas começaram a ser separadas, organizadas, interessadas. O trabalho era tão eficiente que em poucos dias dava para ver progresso. Um monte de carta que antes parecia perdida, para sempre estava sendo entregue aos seus donos. Com o trabalho já começado a render, as mulheres do 688 do batalhão estavam mostrando que eram feitas. Mas ainda tinha muita carta para organizar, e cada dia parecia trazer um desafio diferente. Apesar disso, elas não desanimavam e tinham a maior determinação de dar conta do recado. O sistema que a Major Chart bolou era genial. Elas criavam um tipo de linha de montagem onde cada pessoa tinha uma função específica. Alguns verificavam os nomes, endereços e outras agrupavam as cartas por localidade e outras preparavam pacotes para serem enviados. Funcionava como um relógio. Aos poucos, a eficiência delas começaram a chamar a atenção dos soldados, que antes duvidavam e estavam ficando impressionados. Até alguns oficiais começaram a elogiar o trabalho delas, algo raro naquela época, especialmente vindo de homens brancos. Mas, claro, não era todo mundo que queria reconhecer os esforços dela. Ainda rolava muito preconceito e elas tinham que aguentar olhares, julgamentos e comentários desnecessários. Mesmo assim, elas encontraram maneira de se fortalecer. Depois do expediente, elas se reuniam para cantar, dançar, conversar. Isso ajudava a aliviar o estresse e criar laços ainda mais fortes entre elas. Era um tipo de uma grande família, onde cada uma apoiava a outra. Enquanto isso, o estoque de cartas no depósito estava diminuindo a olhos vistos. Elas estavam resolvendo em semanas algo que deveria levar meses. Era como se cada carta que elas organizassem fosse um pedacinho de esperança enviado para alguém que precisava. Um soldado que queria notícias da esposa, uma mãe esperando notícias do filho no campo de batalha. Cada correspondência tinha um valor imenso. E sabe o mais impressionante? Elas faziam tudo isso sem reclamar, mesmo enfrentando condições difíceis. A neve continuava caindo lá fora. Os hangres ainda eram gelados, sombrios, mas a missão delas era maior do que qualquer dificuldade. Então, a história começa lá na Segunda Guerra Mundial. O mundo estava um caos, né? Os soldados lutavam longe de casa. Isso deixava todo mundo com saudade da família. O problema era as cartas, que eram uma única conexão entre suas famílias. Estavam completamente perdidas. Imagina, só 17 milhões de cartas acumuladas, jogadas em um depósito. Um caos total. Aí surge o 6888 Batalhão do Diretório Postal Central. E sabe que era incrível sobre elas? Era um grupo formado por mulheres negras, que eram muito raros naquela época, estavam prontas para enfrentar
Tudo apesar de serem tratadas de forma injusta por causa da cor delas. Liderada por Major Chartes, que era uma mulher muito forte e determinada, elas foram enviadas para a Europa com a missão de resolver esse problemão. Quando chegaram, não foi nada fácil. Os hangres onde as cartas estavam eram enormes, gelados, infectados de ratos. As cartas estavam todas espalhadas, sem nenhuma organização. E não era só isso. Eles também tinham que lidar com o preconceito de outras tropas, até os próprios superiores. Mas as mulheres não deixaram isso desanimar. Elas sabiam que tinham um trabalho importante pela frente. Detalhe, ninguém acreditava que elas conseguiram. Diziam que ia organizar aquela montanha de cartas e levaria pelo menos 6 meses. Mas sabe o que Major Chart fez? Arregaçou a manga, organizou tudo e montou um esquema incrível de trabalho. Elas dividiram um turno, começaram a organizar as cartas como se fosse uma super máquina eficiente. Beleza, agora as mulheres do 688 batalhão começaram a trabalhar. A primeira coisa que elas fizeram foi encarar aquele mar de cartas amontonhadas. Não dava nem para perceber. Não dava nem para saber o que era. Algumas estavam rasgadas, outras sem endereço ou sem partes do nome. Um quebra-cabeça gigante. O relógio estava correndo. Major Chart sabia que precisava de um plano brilhante. Ela decidiu organizar mulheres em torno de 24 horas, dividindo o batalhão em 3 equipes. Cada equipe tinha que trabalhar duro, com precisão. Elas começaram a separar as cartas por destinos. Umas iam trabalhar duro, com mais precisão. Umas iam para a França, outras iam para a Inglaterra e tinham até cartas que precisavam voltar para os Estados Unidos. Era o tipo de uma corrida contra o tempo, mas sem perder o foco. Agora imagine só, eles tinham que trabalhar num lugar super frio, onde até os aquecedores falhavam. Às vezes eles tinham que usar casacos pesados para não congelar. Lembra dos ratos? Esses bichos que estavam em todo canto. As mulheres lidavam com isso como verdadeiras guerreiras. Nada podia parar. O clima também não ajudava. Neve, chuva, ainda aquele preconceito que elas enfrentavam diariamente. Alguns soldados olhavam tortos para ela, como se dissesse: o que vocês estão fazendo aqui? Mas sabe o que elas faziam? Ignoravam. Elas sabiam que estavam lá para algo muito maior: conectar as pessoas e desenvolver esperança e fazer a diferença. E a cara que eles estavam dando no show. Elas estavam dando show. As cartas começaram a ser separadas, organizadas, interessadas. O trabalho era tão eficiente que em poucos dias dava para ver progresso. Um monte de carta que antes parecia perdida
para sempre estava sendo entregue aos seus donos. Com o trabalho já começado a render, as mulheres do 688 do batalhão estavam mostrando que eram feitas. Mas ainda tinha muita carta para organizar, e cada dia parecia trazer um desafio diferente. Apesar disso, elas não desanimavam e tinham a maior determinação de dar conta do recado. O sistema que a Major Chart bolou era genial. Elas criavam um tipo de linha de montagem onde cada pessoa tinha uma função específica. Alguns verificavam os nomes, endereços e outras agrupavam as cartas por localidade e outras preparavam pacotes para serem enviados. Funcionava como um relógio. Aos poucos, a eficiência delas começaram a chamar a atenção dos soldados, que antes duvidavam e estavam ficando impressionados. Até alguns oficiais começaram a elogiar o trabalho delas, algo raro naquela época, especialmente vindo de homens brancos. Mas, claro, não era todo mundo que queria reconhecer os esforços dela. Ainda rolava muito preconceito e elas tinham que aguentar olhares, julgamentos e comentários desnecessários. Mesmo assim, elas encontraram maneira de se fortalecer. Depois do expediente, elas se reuniam para cantar, dançar, conversar. Isso ajudava a aliviar o estresse e criar laços ainda mais fortes entre elas. Era um tipo de uma grande família, onde cada uma apoiava a outra. Enquanto isso, o estoque de cartas no depósito estava diminuindo a olhos vistos. Elas estavam resolvendo em semanas algo que deveria levar meses. Era como se cada carta que elas organizassem fosse um pedacinho de esperança enviado para alguém que precisava. Um soldado que queria notícias da esposa, uma mãe esperando notícias do filho no campo de batalha. Cada correspondência tinha um valor imenso. E sabe o mais impressionante? Elas faziam tudo isso sem reclamar, mesmo enfrentando condições difíceis. A neve continuava caindo lá fora. Os hangres ainda eram gelados, sombrios, mas a missão delas era maior do que qualquer dificuldade. Então, a história começa lá na Segunda Guerra Mundial. O mundo estava um caos, né? Os soldados lutavam longe de casa. Isso deixava todo mundo com saudade da família. O problema era as cartas, que eram uma única conexão entre suas famílias. Estavam completamente perdidas, Imagina, só 17 milhões de cartas acumuladas, jogadas em um depósito. Um caos total. Aí surge o 6888 Batalhão do Diretório Postal Central. E sabe que era incrível sobre elas? Era um grupo formado por mulheres negras, que eram muito raro naquela época, estavam prontas para enfrentar tudo, apesar de serem tratadas de forma injusta por causa da cor delas. Liderada por Major Charts, que era uma mulher muito forte e determinada.
Elas foram enviadas para a Europa com a missão de resolver esse problemão. Quando chegaram, não foi nada fácil. Os hangars onde as cartas estavam eram enormes, gelados, infectados de ratos. As cartas estavam todas espalhadas, sem nenhuma organização. E não era só isso. Eles também tinham que lidar com o preconceito de outras tropas, até os próprios superiores. Mas as mulheres não deixaram isso desanimar. Elas sabiam que tinham um trabalho importante pela frente. Detalhe, ninguém acreditava que elas conseguiram. Diziam que ia organizar aquela montanha de cartas e levaria pelo menos 6 meses. Mas sabe o que Major Chart fez? Arregaçou a manga, organizou tudo e montou um esquema incrível de trabalho. Elas dividiram um turno, começaram a organizar as cartas como se fosse uma super máquina eficiente. Beleza, agora as mulheres do 688 Batalhão começaram a trabalhar. A primeira coisa que elas fizeram foi encarar aquele mar de cartas amontonhadas. Não dava nem para perceber. Não dava nem para saber o que era. Algumas estavam rasgadas, outras sem endereço ou sem partes do nome. Um quebra-cabeça gigante. O relógio estava correndo. Major Chart sabia que precisava de um plano brilhante. Ela decidiu organizar mulheres em torno de 24 horas, dividindo o batalhão em 3 equipes. Cada equipe tinha que trabalhar duro, com precisão. Elas começaram a separar as cartas por destinos. Umas iam trabalhar duro, com mais precisão. Umas iam para a França, outras iam para a Inglaterra e tinham até cartas que precisavam voltar para os Estados Unidos. Era o tipo de uma corrida contra o tempo, mas sem perder o foco. Agora imagine só, eles tinham que trabalhar num lugar super frio, onde até os aquecedores falhavam. Às vezes eles tinham que usar casacos pesados para não congelar. Lembra dos ratos? Esses bichos que estavam em todo canto. As mulheres lidavam com isso como verdadeiras guerreiras. Nada podia parar. O clima também não ajudava. Neve, chuva, ainda aquele preconceito que elas enfrentavam diariamente. Alguns soldados olhavam tortos para ela, como se dissesse: o que vocês estão fazendo aqui? Mas sabe o que elas faziam? Ignoravam. Elas sabiam que estavam lá para algo muito maior: conectar as pessoas e desenvolver esperança e fazer a diferença. E a cara que eles estavam dando no show. Elas estavam dando show. As cartas começaram a ser separadas, organizadas, interessadas. O trabalho era tão eficiente que em poucos dias dava para ver progresso. Um monte de carta que antes parecia perdida para sempre estava sendo entregue aos seus donos. Com o trabalho já começado a render, as mulheres do 688
do batalhão estava mostrando que eram feitas. Mas ainda tinha muita carta para organizar, e cada dia parecia trazer um desafio diferente. Apesar disso, elas não desanimavam e tinham a maior determinação de dar conta do recado. O sistema que a Major Chart bolou era genial. Elas criavam um tipo de linha de montagem onde cada pessoa tinha uma função específica. Alguns verificavam os nomes, endereços e outras agrupavam as cartas por localidade e outras preparavam pacotes para serem enviados. Funcionava como um relógio. Aos poucos, a eficiência delas começaram a chamar a atenção dos soldados, que antes duvidavam e estavam ficando impressionados. Até alguns oficiais começaram a elogiar o trabalho delas, algo raro naquela época, especialmente vindo de homens brancos. Mas, claro, não era todo mundo que queria reconhecer os esforços dela. Ainda rolava muito preconceito e elas tinham que aguentar olhares, julgamentos e comentários desnecessários. Mesmo assim, elas encontraram maneira de se fortalecer. Depois do expediente, elas se reuniam para cantar, dançar, conversar. Isso ajudava a aliviar o estresse e criar laços ainda mais fortes entre elas. Era um tipo de uma grande família, onde cada uma apoiava a outra. Enquanto isso, o estoque de cartas no depósito estava diminuindo a olhos vistos. Elas estavam resolvendo em semanas algo que deveria levar meses. Era como se cada carta que elas organizassem fosse um pedacinho de esperança enviado para alguém que precisava. Um soldado que queria notícias da esposa, uma mãe esperando notícias do filho no campo de batalha. Cada correspondência tinha um valor imenso. E sabe o mais impressionante? Elas faziam tudo isso sem reclamar, mesmo enfrentando condições difíceis. A neve continuava caindo lá fora. Os hangres ainda eram gelados, sombrios, mas a missão delas era maior do que qualquer dificuldade. Então, a história começa lá na Segunda Guerra Mundial. O mundo estava um caos, né? Os soldados lutavam longe de casa. Isso deixava todo mundo com saudade da família. O problema era as cartas, que eram uma única conexão entre suas famílias. Estavam completamente perdidas. Imagina, só 17 milhões de cartas acumuladas, jogadas em um depósito. Um caos total. Aí surge o 6888 Batalhão do Diretório Postal Central. E sabe que era incrível sobre elas? Era um grupo formado por mulheres negras, que eram muito raro naquela época, estavam prontas para enfrentar tudo, apesar de serem tratadas de forma injusta por causa da cor delas. Liderada por Major Chartes, que era uma mulher muito forte e determinada. Elas foram enviadas para a Europa com a missão de resolver esse problema. Quando chegaram, não foi nada fácil. Os hangres, onde as cartas estavam
Eram enormes, gelados, infectados de ratos. As cartas estavam todas espalhadas, sem nenhuma organização. E não era só isso. Eles também tinham que lidar com o preconceito de outras tropas, até os próprios superiores. Mas as mulheres não deixaram isso desanimar. Elas sabiam que tinham um trabalho importante pela frente. Detalhe, ninguém acreditava que elas conseguiram. Diziam que ia organizar aquela montanha de cartas e levaria pelo menos 6 meses. Mas sabe o que Major Chart fez? Arregaçou a manga, organizou tudo e montou um esquema incrível de trabalho. Elas dividiram um turno, começaram a organizar as cartas como se fosse uma super máquina eficiente. Beleza, agora as mulheres do 688 Batalhão começaram a trabalhar. A primeira coisa que elas fizeram foi encarar aquele mar de cartas amontonhadas. Não dava nem para perceber. Não dava nem para saber o que era. Algumas estavam rasgadas, outras sem endereço ou sem partes do nome. Um quebra-cabeça gigante. O relógio estava correndo. Major Chart sabia que precisava de um plano brilhante. Ela decidiu organizar mulheres em torno de 24 horas, dividindo o batalhão em 3 equipes. Cada equipe tinha que trabalhar duro, com precisão. Elas começaram a separar as cartas por destinos. Umas iam trabalhar duro, com mais precisão. Umas iam para a França, outras iam para a Inglaterra e tinham até cartas que precisavam voltar para os Estados Unidos. Era o tipo de uma corrida contra o tempo, mas sem perder o foco. Agora imagine só, eles tinham que trabalhar num lugar super frio, onde até os aquecedores falhavam. Às vezes eles tinham que usar casacos pesados para não congelar. Lembra dos ratos? Esses bichos que estavam em todo canto. As mulheres lidavam com isso como verdadeiras guerreiras. Nada podia parar. O clima também não ajudava. Neve, chuva, ainda aquele preconceito que elas enfrentavam diariamente. Alguns soldados olhavam tortos para ela, como se dissesse: o que vocês estão fazendo aqui? Mas sabe o que elas faziam? Ignoravam. Elas sabiam que estavam lá para algo muito maior: conectar as pessoas e desenvolver esperança e fazer a diferença. E a cara que eles estavam dando no show. Elas estavam dando show. As cartas começaram a ser separadas, organizadas, interessadas. O trabalho era tão eficiente que em poucos dias dava para ver progresso. Um monte de carta que antes parecia perdida, para sempre estava sendo entregue aos seus donos. Com o trabalho já começado a render, as mulheres do 688 do batalhão estavam mostrando que eram feitas. Mas ainda tinha muita carta para organizar, e cada dia parecia trazer
um desafio diferente. Apesar disso, elas não desanimavam e tinham a maior determinação de dar conta do recado. O sistema que a Major Chart bolou era genial. Elas criavam um tipo de linha de montagem onde cada pessoa tinha uma função específica. Alguns verificavam os nomes, endereços e outras agrupavam as cartas por localidade e outras preparavam pacotes para serem enviados. Funcionava como um relógio. Aos poucos, a eficiência delas começaram a chamar a atenção dos soldados, que antes duvidavam e estavam ficando impressionados. Até alguns oficiais começaram a elogiar o trabalho delas, algo raro naquela época, especialmente vindo de homens brancos. Mas, claro, não era todo mundo que queria reconhecer os esforços dela. Ainda rolava muito preconceito e elas tinham que aguentar olhares, julgamentos e comentários desnecessários. Mesmo assim, elas encontraram maneira de se fortalecer. Depois do expediente, elas se reuniam para cantar, dançar, conversar. Isso ajudava a aliviar o estresse e criar laços ainda mais fortes entre elas. Era um tipo de uma grande família, onde cada uma apoiava a outra. Enquanto isso, o estoque de cartas no depósito estava diminuindo a olhos vistos. Elas estavam resolvendo em semanas algo que deveria levar meses. Era como se cada carta que elas organizassem fosse um pedacinho de esperança enviado para alguém que precisava. Um soldado que queria notícias da esposa, uma mãe esperando notícias do filho no campo de batalha. Cada correspondência tinha um valor imenso. E sabe o mais impressionante? Elas faziam tudo isso sem reclamar, mesmo enfrentando condições difíceis. A neve continuava caindo lá fora. Os hangres ainda eram gelados, sombrios, mas a missão delas era maior do que qualquer dificuldade.